Tudo bem com vocês? Pois é, o líder Botafogo fez valer o favoritismo, venceu o Corinthians fora de casa, mas a sensação é que dava para pontuar. Erros bobos impediram que isso acontecesse. E o Ramon Dias foi para a entrevista coletiva depois do jogo e detonou os jogadores, hein? Vou te falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Não é fácil, não seria fácil jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro, líder do campeonato, descansados, né? O Corinthians jogou e teve uma decisão no meio da semana contra o Juventude, um jogo extremamente desgastante, com gol no último minuto para poder chegar até a semifinal da Copa do Brasil. Breno Bidon, Ramon Dias, pelo amor de Deus. Acho que tem algumas coisas que estão ficando claras cada vez mais. Eu não entendo o Breno Bidon escanteado, escorraçado, servindo um cafezinho na cozinha do centro de treinamento. Estou fazendo uma figura aqui. Porque desde que o Ramon chegou, ele deu uma prioridade aos cascudos, pelo momento que o time estava vivendo, só que qualidade, não escolhe idade, o Ramon Dias, pelo amor de Deus. O Ranielli, se tem a pecha de que o Ranielli daqui a pouco é mais marcador que o Breno Bidon, então por isso ele tem que ser titular e o Bidon não. Bom, o cara que toma os dois dribles nos dois gols do Botafogo que ele tomou nesse dia, eu acho que cai por terra qualquer argumento nesse sentido, né? Não faz sentido nenhum você optar pelo Ranielli pelo poder de marcação que ele não teve, que ele não está tendo. Então você preza pela qualidade. O Breno Bidon marca, ele arma o jogo, ele tem visão de jogo, ele é considerado por muitos um diamante lá dentro. Foi a expressão usada pelo Antônio Oliveira. O Paulinho diz que esse moleque é fenomenal. E o cara simplesmente não joga. Poxa, dá mais sequência para o Bidon. Pelo menos você vai ter circulação de bola, você vai ter bola no pé, ele ajuda a armar o jogo, ele preenche os espaços, ele organiza o time ali de trás. É óbvio que ele tem que jogar, é óbvio. Ele é melhor que todos os volantes do Corinthians, que todos. O Alex Santana eu até dou um desconto porque chegou muito bem, chegou voando. Mas o restante, ele joga mais que qualquer um deles. Que o Martinez, que o Charles, que o Rian, joga melhor que qualquer um deles. Ele tem que jogar, o Bidon tem que jogar. E o Bidon entra no lugar do Thales, que realmente não estava fazendo um bom jogo. Mas aí como é que você resolve o ataque? Bom, aí o Héctor Hernandes foi lá para o comando de ataque, você ainda tinha o Romero no jogo, você tinha, né, as chegadas, né, do Bidu, enfim. E aí depois só depois ele tira o Ranielli para colocar o André Carrijo. Ainda sem ritmo de jogo, né? Visivelmente estava com o freio de mão puxado, jogou um pouco mais por dentro, mais recuado até. Eu achei que o André Carrijo fosse ser mais espetado, mas é que o Botafogo estava recuado também, estava do jeito que ele queria, estava no jogo que favorecia o Botafogo, né? O Corinthians atacando, os espaços oferecendo, e a gente viu que no final teve alguns contra-ataques até que o Botafogo quase aproveita para fazer mais gols. Mas enfim, nessa formatação tática, o Corinthians começou a lançar a bola para a área. E aí eu acho um erro, porque contra o Juventude, que também se fechou muito bem, também se defendeu muito bem, o time foi muito organizado para encontrar os espaços para poder chegar à sua vitória. Dessa maneira, não. Jogou o Héctor Hernandes lá e dele bola para a área. E eu acho até que ele foi importante, porque ele ganhou vários duelos. Ele conseguiu fazer o pivô em alguns momentos e segurar a bola lá na frente de uma forma que nenhum atacante estava conseguindo fazer. Ele estava. Mas não teve uma chance clara para ele poder finalizar, uma cabeçada, uma chance mais clara para poder chutar em gol. Não teve. E aí o Ramon Dias coloca o Pedro Raul e o Igor Coronado. O Coronado, no lugar do Martinez, e aí abrindo bem o time, né? Porque aí ele avança o André Ramalho praticamente como volante, deixa só o Gustavo Henrique como zagueiro, fica bem faceiro o time, né? Mas ele joga o time pra frente porque ele sabe que se perder o jogo, não importa se for por 3, 4, 5, vai piorar o saldo, mas enfim, ele precisava ganhar o jogo, precisava arriscar. Só que aí o Coronado eu entendo, né? Como eu disse. Ele funcionou muito bem jogando com o Garro, na troca de passes, na tentativa da qualidade técnica de você encontrar os espaços, de uma finalização, que não aconteceu. O Coronado não finalizou. E as bolas continuaram sendo levantadas para a área para o Héctor Hernandes tentar parar. E aí uma jogadinha ou outra ali e tal, muito volume do Corinthians e tal, mas, sabe, faltou muito, até que entra o Pedro Raul e, cara, aí praticamente você abandona o jogo, né? Porque ele não consegue ganhar uma disputa no alto, muito menos por baixo, ele não consegue, aí tem uma hora que ele teve que dar uma arrancada pelo lado esquerdo, morreu na linha de fundo, né? Não tem como, a bola morre ali. O Corinthians estava sem esse escape de velocidade, o Botafogo não atacava, é verdade, o Botafogo optou por dar a bola ao Corinthians para que o Corinthians errasse e propiciasse o contra-ataque.
Mas ao mesmo tempo o Corinthians tinha a possibilidade de atacar, exatamente por isso. Só que com o Botafogo fechado é difícil. Cara, é um xadrez jogar com o Botafogo, porque se você ataca, você oferece espaço, eles vral. Se você fica se defendendo, você é martelado o tempo inteiro, e aí você não pode dar espaço na frente da área como o Corinthians deu. É muito difícil jogar com os caras. E o Corinthians teve a chance de empatar no primeiro tempo e desperdiçou. E mesmo assim empatou no segundo tempo, só que tomou um gol na sequência. Então a sensação que fica é que apesar de toda a dificuldade, de talvez uma derrota até já estar na contabilidade dos caras, do tipo assim, esse jogo, rapaziada, perdemos. Isso antes da bola rolar, ok. Quando lá dentro você vai resolver e você vê que, beleza, o teu goleiro tá segurando, vocês estão travando os caras e tal, você chegou no empate, segura, irmão, segura, porque a sensação é essa, de que o Corinthians podia, sabe, ter voltado pelo menos com um pontinho. Uma vitória não, eu sei que seria muito difícil de acontecer, mas pelo menos um pontinho, dava para ter pontuado, dava. Mas o Botafogo é muito bom time, conseguiu encontrar o seu resultado, e o Corinthians teve muitas dificuldades na partida, até inclusive pelas escolhas do seu próprio treinador. Enfim, martelou até o final ali, tentou alguma coisa, mas como eu disse, o jogo ficou aberto, né, com os espaços, até o Botafogo poderia ter feito mais um gol. E aí o Ramon foi para a entrevista coletiva e disse que é inaceitável o espírito que teve dos jogadores nesse jogo. Que a gente, segundo ele, não teve intensidade, não teve, né, volúpia, e que isso precisa mudar urgentemente. Então o Ramon entende que o time não esteve como ele gostaria no aspecto anímico, inclusive. É curioso, eu olhando o jogo, eu não vi essa falta de intensidade, falta de luta, de vontade dos jogadores. Eu vi os caras lutando, talvez até um pouco desgastados pelo jogo de quarta. Mas o Ramon usou o exemplo do jogo contra o Juventude. Ele falou, aquele espírito que a gente teve no mata-mata para classificar, para vencer o jogo, tinha que ter tido hoje. E é esse espírito que eu quero no brasileiro também. É uma cobrança forte, é uma cobrança dura. Ele criticou muito o Romero, de que naquele momento você não pode errar, que ele é o batedor oficial, mas ele não pode errar. Ele falou exatamente uma frase que me chamou a atenção. Nós tivemos 2 pênaltis no jogo e nós perdemos a partida. Isso não acontece sempre. Nós tivemos 2 pênaltis a favor e perdemos a partida. Então, você não pode deixar de aproveitar as oportunidades. No momento que estamos vivendo, contra um adversário dificílimo, faltou esse espírito que ele disse que precisa mudar já para o próximo jogo. Então, me chamou a atenção que ele cobrou a parte técnica dos jogadores, com alguns erros que o time cometeu, e também a parte, né, digamos assim, anímica dos atletas, que, cara, é uma decisão e eles precisavam encarar como tal. E segundo o Ramon, não foi dessa forma como aconteceu. Ou seja, aquela rasgada no vestiário provavelmente o Ramon daria nesses caras, porque vai dar ou já deu, né? Porque ele cobrou publicamente demais os atletas, e aí depois, como eu disse, criticou até o Thales Magno, né? Dizendo que ele não estava bem no jogo. Faltou aquela, não estava tendo intensidade, não estava dando opção, e aí teve que sair. Então, assim, cobranças duras que vão acontecer ao longo da semana, porque tem o Fortaleza pela Sul-Americana, mas o Corinthians precisa dar uma resposta contra o Atlético Goianiense, provavelmente com a estreia do Memphis. E aí a gente vai ter que aguardar os próximos jogos, porque tem, na sequência, depois tem o Majestoso, que é em Brasília, que aí eu acho uma vantagem até. Depois tem o Inter em casa, tem o Atlético Paranaense em casa. Dá para pontuar bem, no sentido de vitórias, inclusive. Mas precisa fazer acontecer. Não dá para ficar na idealização, porque a situação está cada vez mais complicada. O jogo de hoje, talvez ele estivesse dentro de uma realidade de uma derrota, mas assim, da forma como se desenhou o jogo, fica aquela sensação de podia ter rolado um empatezinho. E aí, daqui para frente, não pode mais errar. Bom, teve uma arbitragem ruim, né, do Anderson Daronco, né, prepotente, dando cartão para jogadores que reclamavam por coisas que eles estavam certos, né, como o André Ramalho, como o Matheus Bidu, por um lateral que não saiu a bola. E teve uma cotovelada no Romero, que até não consegui ver ainda, mas tem muita gente reclamando. O VAR, né, se teve uma cotovelada mesmo, foi omisso, enfim. É difícil, mas não foquem nisso, tá? Se eu puder dar um conselho para o torcedor do Corinthians, não foquem nisso. O árbitro é ruim, ele é complicado, mas não adianta. Tá cheio de árbitro complicado aí, apitando toda a rodada, e o Corinthians precisa passar por cima de tudo isso. E precisa começar já no próximo jogo. Para lá, vamos falar de Botafogo 2, Corinthians 1. Primeiro, depois eu vou falar, não tem muito o que reclamar de
de Ramon Dias, né? Eu vi lá no nosso grupo de WhatsApp, né, no nosso clube de membros, no grupo de WhatsApp, eu vi muito torcedor corintiano falando, né, do Ramon Dias. Enfim, velho, são muitos desfalques, muitos. Se a gente for contar só no jogo de hoje, suspensos, lesionados. Aí poderiam reclamar que ele entrou com linha de 5. Gente, enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro nesse gramado de mentira, que eu gosto de falar que é gramado de mentira, esse gramado do seu site. Como que você vai, né? Como que você vai entrar num jogo aberto, jogando, por exemplo, num 4-3-3 para cima do Botafogo? Se vai para cima desse jeito, a situação ia ser pior, pelo menos no meu modo de ver. Cara, a linha de 5, o Corinthians, por exemplo, primeiro tempo, o Corinthians não criou muito. Na verdade, não criou quase nada, só teve o lance do pênalti, né, que o Romero, né, infelizmente, né, vai fazer aquela... Ah, dá um tempo, né, velho? O jogador de futebol tem que parar de palhaçada e cobrar pênalti como se deve cobrar, meu irmão. Eu vi o Memphis Depay cobrando pênalti, não tem brincadeirinha, não. Acho que você já parou para fazer esse exercício, né, do Memphis Depay batendo pênalti. Ele chega e bate como sujeito, meu irmão. Não tem que bater como corintiano. Pô, o Romero tá de brincadeira. Tudo bem que já salvou o Corinthians contra o Bahia, em alguns outros jogos, mas hoje, pô, não poderia ficar, sabe, fazendo gracinha na hora de bater o pênalti. Enfim, foi o único lance do Corinthians no primeiro tempo, tá? O único lance do Corinthians no primeiro tempo foi esse pênalti, né, que o Romero acabou não convertendo em gol, tá? Vou vir um pouco para cá, porque essa música aí pode dar um problema no YouTube, viu, o Matheus? Daqui ficou ruim aqui ou não? Não? O Matheus está comigo aqui, Matheus Gomes, na gravação aqui com a gente, tá? O Botafogo domina o jogo, né? O Botafogo domina a partida, mas não tem muitas chances criadas. Você não viu isso no jogo do Botafogo. Você não viu. O que você viu? Você viu na individualidade, o Botafogo que joga em casa é líder do campeonato, precisava ir para cima. Na individualidade, o Botafogo, né, acaba marcando o gol, né, abrindo o placar no primeiro tempo com o seu Ranieri, que eu sempre falei para vocês do seu Ranieri. Como é que o cara é driblado? O Corinthians tomou 2 gols no jogo. O Ranieri foi driblado 3 vezes nos 2 gols que o Corinthians tomou. Esse não é jogador para o Corinthians. Quando o Mano Menezes falou, você não está no Cuiabá, não cidade Cuiabá, respeitando a cidade, né? Tem muita gente de Cuiabá que me acompanha, corintiano, não tem nada a ver com a cidade. Se quiser me convidar para tomar um café aí, eu tô dentro, só chamar que eu tô chegando. Eu tô falando do time Cuiabá. Não é jogador para Corinthians, é jogador para Cuiabá. Não pode o Corinthians perder um jogo de 2-1. Tem um Romero, o que você tá falando? Vai culpar o Ramon Dias? O Romero bate pênalti como uma criança. O Ranieri consegue ser driblado 3 vezes em 2 gols que o Corinthians sofreu. Tudo bem, a bola esbarrou lá, né, no José Martínez, mas foi uma vergonha o Ranieri ter sido driblado. O Corinthians joga com linha de 5 no primeiro tempo, né, uma tática comum já. Coloca Caetano, Gustavo Henrique na sobra, André Ramalho na direita, os 2 alas, né, tanto o Matheusinho do lado e o Bidu do outro. Depois vem com o José Martínez e Ranieri, bem fechadinho. Por isso que o Botafogo não conseguiu criar muito também, não. O Garro na armação das jogadas, lá na frente, o Thales e o Romero. Depois, na segunda etapa, ele vem com aquela substituição do intervalo. Ele coloca o Bidon, tira o Caetano, tira a linha de 5. Tudo bem que o Ranieri toda hora fica encaixando para voltar a linha de 5, porque o Ranieri virou uma muleta dos treinadores agora. O Corinthians não consegue mais jogar com linha de 4 por causa do Ranieri. Então o treinador, ele sabe, ele fala, pô, eu vou tirar o zagueiro, eu vou tirar a linha de 5 com a série de um zagueiro e vou pôr um volante, o Bidon, mas se eu precisar, o Ranieri encaixa ali. Aí é brincadeira, né, velho? Não dá, o Ranieri tinha que ter saído do jogo. E lá na frente ele coloca o Héctor Hernandes, né, no lugar do Thales. Ah, Samir, por quê? Porque o Thales não aguenta, velho. O Thales é um jogador que ainda não tá aguentando jogar 90 minutos, essa é a verdade. Então a gente teve um Corinthians hoje que não atacou muito, claro que no final rola aquela pressão porque você está perdendo o jogo, você precisa empatar a partida, mas também o Botafogo não criou grandes oportunidades. O Corinthians não foi sufocado pelo Botafogo, não foi. Por quê? Porque jogou fechadinho, jogando por uma bola. É o que dá para fazer, gente. Não adianta ficar agora querendo arrumar culpados, né? Querendo, meu Deus, o que eu vou fazer? Era o que dava para fazer. Mais do que nunca agora, Memphis Depay precisa jogar o mais rápido possível.
E aí a gente fica numa situação complicada. Por quê? Porque se trata de um jogador caríssimo, de mais de 3 milhões de reais por mês, que se a gente colocar ele de forma precipitada, ele pode lesionar e aí a situação vai piorar mais ainda. O Corinthians cai na tabela com a vitória, vou ter que ser redundante, com a vitória do Vitória. Né? O Corinthians cai na tabela. E o pior, Fluminense tem jogo a menos, Grêmio tem jogo a menos, Criciúma tem jogo a menos. E não é um jogo não, hein? Isso preocupa demais. O Corinthians está no sufoco, numa situação extremamente delicada no Campeonato Brasileiro. E por mais que a gente comemore as contratações da janela, tudo foi feito com atraso, tudo com muito atraso. Aqui vem uma cereja do bolo que acalma um pouco, né, a tempestade dentro do Corinthians, mas a situação continua de forma desesperadora, tá? Desesperadora. No final, né, eu anotei aqui, anotei não, né? Tô vendo a escalação aqui, né, do final. O Corinthians foi pro desespero, colocou o Carrillo de um lado, Pedro Raul de centroavante, o Héctor Hernandes, o Garro e o Coronado na armação, só o Bidon de volante, linha de 4, era o que dava para fazer. E o Botafogo, mesmo com linha de 4, não teve grandes oportunidades na partida, não. Então, o Corinthians, vou falar que o Corinthians fez um péssimo jogo, fez o que tinha que dar, né? Fez o que dava para fazer, porque realmente, né, falta ainda qualidade nesse time do Corinthians. Samir, eu sei que vocês gostam de perguntar de jogador que estreou, André Carrillo. Cara, pegou a bola e deu balãozinho. Ele praticamente não teve muita coisa, né? Para falar do Carrillo, não. Uma estreia bem modesta, né? Bem discreta, mas não estou aqui condenando, né? Porque se o Charles, que teve 3 jogos ruins, né? Os 3 primeiros do Charles foram deprimentes. E depois melhorou, então eu não vou ser bobo de detonar aqui o Carrillo. O cara que está estreando em cima da hora, essa coisa toda, vai ajudar bastante o Corinthians, tem porte físico para isso, tá? Gente, salve fiel, salve nação corintiana, mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A situação do Corinthians tá se complicando, o Corinthians vem avançando aí nas Copas, porém no Campeonato Brasileiro a situação continua desesperadora, né? O Corinthians perdeu de 2-1 nesse sábado para a equipe do Botafogo, o líder do campeonato. Tem um time melhor aí, entrosado e é um futebol mais bonito aí atualmente do Brasil. Tanto é que é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, né? É uma baita equipe, mas o Corinthians tinha condições no meu modo eu que assisti o jogo, né? Pela Premier, o Corinthians perdeu o pênalti. Houve falhas, algumas individuais. O Ranieri, por exemplo, foi um dos mais cobrados aí depois dessa derrota. Ele e o Romero, né, que perdeu o pênalti, mas pênalti é aquilo, né? Só erra quem bate. Então, o cara... Infelizmente, o Romero era para ter batido de outra forma, do jeito que o Garro bateu no meio. Mas são água passadas, né? O Corinthians errou aí. O Corinthians tomou 2 gols em 2 dribles em cima do Ranieri, que no caso foram 3, né? Que ele deu 2 cortes no Ranieri, o Almada aí que deitou em cima do Ranieri na partida desse sabadão e foi o mais criticado pela torcida corintiana aí nas redes sociais. Muita gente ficou muito puta aí com o Ranieri nesse jogo. O Ranieri que teve um começo bom no Corinthians, ali com o Antônio Oliveira, né? Até mesmo com o Mano Menezes, mas com o Antônio Oliveira ele chegou a um auge e desde então vem caindo muito o seu rendimento, né? Já vem várias partidas aí que ele vem demonstrando um futebol bem abaixo do que ele começou demonstrando no Corinthians, né? E para vocês, quem foi o maior vilão dessa derrota do Corinthians? Eu sei que não é foda ficar caçando culpados numa hora como essa. Acho que a equipe do Corinthians realmente errou muito no primeiro tempo. Acho que tinha que ter modificado alguma coisa, preenchido o meio campo, onde o Botafogo foi dominante no primeiro tempo no meio de campo, ganhou os jogos ali. O Hugo Souza fez um belo primeiro tempo. Se não fosse o Hugo Souza, o Corinthians tinha levado mais gols no primeiro tempo. E na segunda etapa o Corinthians voltou melhor, mas fez o gol de pênalti, mas não conseguiu aí uns erros aí cruciais na zaga, né? Desde o início da temporada vem marcando isso no Corinthians, erros individuais na zaga sacramentaram a vitória do Botafogo no Newton Santos
Botafogo continua líder do campeonato e o Corinthians continua na zona do rebaixamento em 18º lugar na tabela de classificação. O que o Corinthians tem que fazer para sair dessa situação, hein, fiel? Ramon Dias na coletiva ficou muito incomodado aí com a postura da equipe. Há quem diga aí que ele criticou alguns jogadores. Então vamos ver aí ao decorrer dos próximos jogos, né? Corinthians que volta agora suas forças para a Sul-Americana, jogo contra o Fortaleza terça-feira. E depois volta no sábado, enfrenta o Atlético Goianiense, onde será a estreia, pode ser a estreia do Memphis Depay, que dá esperanças pra gente, né? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, comenta o que você achou dessa derrota do Corinthians, comenta sobre a atuação do Ranieri na partida também. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, tamo junto, forte abraço, vai Corinthians!